Hoje é o dia da terceira idade. Eu gostaria de falar sobre os idosos. O idoso, ele conquistou muitas leis, né, agora, que era uma coisa já esperada de muitos anos, uma lei que amparasse os idosos. Porque os idosos é o seguinte, são vítimas da sociedade no geral, né? São vítimas dos seus filhos, que muitas vezes não cuida direito dos seus idosos. São vítimas, se ele tiver dinheiro, ele é vítima porque ele tem dinheiro, e a maioria das vezes é o que comanda a casa, mesmo com os filhos tudo crescido, né? E se ele não tiver dinheiro, ele é muito mais vítima ainda, porque ninguém quer cuidar dele. Nem os lares dos velhinhos quer esses idosos que não têm salário. Só quer esses idosos que têm salário, porque paga a hospedagem deles ali. Então a situação do idoso no Brasil e em qualquer lugar do mundo, né, é muito difícil. Chegar ao fim da vida sendo maltratado pelos filhos, sendo maltratado muitas vezes pelos netos. Eu sei que tem milhões de idosos por aí que tem, né, os seus filhos que cuidam, que não joga no asilo, mas tem muito mais idosos sofrendo na mão de filho, na mão de parentes, e sendo maltratado nesses asilos. Então é uma situação muito difícil, e quando a gente para pensar, a gente fica muito chateado. E quando você imagina que você também agora já está se tornando um idoso. Então eu sempre defendi os idosos. Por quê? Porque eu tive uma ligação muito grande com os idosos desde criança. Quando eu era criança, eu cuidei do meu avô, eu fiquei ali fazendo as coisas para ele do jeito que ele gostaria. Muitas vezes ele implicava uma nora que ele tinha, e eu sempre chegava e falava: não, vô, não faz isso porque vai ser pior, aí é que ela não vai mesmo gostar de você. E ele dizia: não gosta de qualquer jeito, então para mim tanto faz. E depois eu ajudei muito a minha avó quando ela tinha um restaurante. Quando era de manhã, eu ajudava ela arrumar lenha, acender o fogo, né, para fazer o café da manhã, que ela tinha um restaurante, e eu ajudava ela ali. E muitas vezes no sábado, quando acabava o expediente, eu ia com ela, levar ela num forró, né? E ali eu dormia, quando acordava ela tá lá dançando, não se cansava nunca. Eu ficava impressionado de ver, depois do trabalho o dia todo no restaurante, à noite ela ainda tinha exposição para dançar, se deixasse a noite toda. E no dia seguinte, 5 horas da manhã, ela estava lá, firme. A dona Ana Jolina de Jesus, que eu nunca esqueço dela, foi o meu ponto de referência. E quando eu fui morar com um tio meu na roça, eu estava com 40 graus de febre, muito doente, porque não estava acostumado com a lida da roça. E eu estava lá, morre e não morre, chega uma senhora, que eu nunca esqueço o nome dela, chamada Tia Bilica, que ela só tinha um dente na frente assim,
que chega dava medo na gente quando ela se aproximava, né? E ela disse: não, meu filho, a avó é feia, mas a avó não vai te maltratar. A avó veio aqui para te curar, porque o Pedro e a Ciana tá doido trazer filho dos outros da cidade para a roça e chegar aqui e não cuidar. Então essa senhora cuidou de mim enquanto eu estava com febre. Ela cuidou de mim até eu ficar bom. Então eu sempre tive uma ligação muito grande com o idoso, desde criança. E aí quando eu inventei de fazer uma associação, eu comecei a trabalhar com idoso. Comecei primeiro com a ginástica da terceira idade, que foi muito bem sucedida aqui na cidade de Sobradinho. Chegou a época de ter mais de 200 alunos. Então foi assim um sucesso tremendo esse trabalho com a terceira idade aqui em Sobradinho. E aí eu resolvi colocar o forró da terceira idade. Só que foi outro sucesso, né? Foi um sucesso muito grande o forró da terceira idade. A gente dava o lanche, procurava tratar os idosos de igual por igual. E foi assim uma coisa muito importante na minha vida. Eu acho que aquilo que faltava para mim fazer com a terceira idade, com o forró e com a ginástica, entendeu? Eu me completei como ser humano. Foi um trabalho incrível, trabalho divino que a gente fez muito sucesso e faz até hoje, que eu continuo com a ginástica. O forró não foi possível a gente continuar, porque a gente não tinha patrocínio, e eu tirava da ginástica, que o pessoal da ginástica sempre fizeram doação. Só os idosos, né? Sempre fizeram doação de R$20, de R$10. Mas aí, como a gente tinha muito aluno, era possível a gente patrocinar o forró. Porque o forró a gente dava lanche, a gente contratava os cantores, e muitas vezes a música ia ser na base do DJ mesmo, que o DJ, né, era o Nequim, meu filho. Então meu filho foi embora para o Rio de Janeiro, e eu perdi a vontade de continuar com o forró, e também porque não tinha condições financeiras de continuar. Então a gente continua com a ginástica, mas o forró a gente, por enquanto, está parado. Mas eu gostaria muito de falar sobre o idoso, porque eu tive sempre uma ligação muito grande, muito forte, e espero nunca acabar com essa relação. E agora também estou idoso, né? Eu lembro que uma vez a luz aqui foi cortada da associação, e faltava tudo, né? Faltava dinheiro para tudo, e a luz, a água, tudo foi cortado. E eu entrei em desespero, falei assim: vou ser obrigado a deixar a ginástica. Já acabei com o forró, então vou ter que acabar agora com a ginástica, né? E chegou uma senhora e falou para mim assim, nunca esqueço o nome dela, Isamar. Ela chegou e falou para mim assim: olha aí, Mival, você acaba com tudo que você quiser, que você já fez. Acaba com karatê, acaba com balé, acaba com forró igual você já acabou, mas nunca deixa de fazer a ginástica da terceira idade. Continue com a ginástica da terceira idade. Você tem que continuar com a terceira idade. Eu falei: mas por que eu tenho que continuar se eu não consigo mais nem pagar a conta de luz? E ela disse assim: não sei, eu só sei que eu tenho que falar isso para você. Você nunca deve acabar com a ginástica do idoso. Se vira, inventa outra coisa, pede ajuda, porque você não tem coragem de pedir ajuda. Então você tem que aprender a pedir ajuda.
não tem para quem pedir, pede para eles mesmos, para eles ajudar para continuar pelo menos a ginástica. Então ela me deu essa ideia na época, né? E assim eu fiz, né? Pedi e falei, ó, ninguém é obrigado a ajudar, só ajuda quem achar que deve, que o trabalho deve continuar. E eu sempre fiz assim, e sempre veio dando certo. Eu acabei com praticamente os esportes tudo, só não acabei com o karatê das crianças e não acabei com a ginástica. Porque a ginástica, as idosas, por exemplo, eu tenho 100 alunas, mas pelo menos 25, 30 ajuda com R$10, com R$15, 20, e a gente paga água, paga luz. Muitas vezes a gente consegue pagar até o contador com a ajuda da terceira idade. E assim a gente vem inventando esse trabalho da terceira idade que já tem 30 anos que a gente faz aqui na cidade de Sobradinho. Então gostaria de pedir assim, os filhos, os netos que têm seus idosos, tenha paciência com eles, tem muita paciência com eles, porque um dia eles tiveram muita paciência com vocês. Um dia você vai ficar velho também. Não olha para o seu idoso achando que ele é chato, achando que ele é enjoado, que ele está velho, que ele está gagá, que ele está doido, que ele não lembra mais de nada. Mas mesmo assim, continua cuidando dos seus idosos. Não rouba o dinheiro deles, porque ele está acostumado a comprar aquilo que ele deseja, aquilo que ele gosta de fazer. Então, quando um filho tira o dinheiro do idoso e não devolve para ele, é como se você estivesse tirando a própria vida deles, a identidade deles. Então, eles simplesmente não têm mais por que viver, quando tira a única fontezinha de renda que ele sempre manteve essa casa. Então muitos filhos estão fazendo isso, tirando o dinheiro do seu idoso, tirando o seu poder de compra, seu poder de fazer as coisinhas que eles gostam. Então gostaria de chamar a atenção dos filhos, dos netos, dos parentes, né, em geral, que cuida da terceira idade, que tem o seu idoso em casa, entendeu? Que não tire, não roube o dinheiro deles. Pede para eles, que eu tenho certeza que ele vai continuar ajudando vocês dentro de casa, mas sem tirar aquele poder de compra que eles têm, de ser o dono da casa. Não deixe ele perder a referência que eles têm de ser o dono da casa, de ser o chefe da casa. É isso que eu tenho para falar para vocês que têm os seus idosos, para vocês que já judiaram muito com seus idosos. A única saída sua é ter arrependimento, se é que você tem capacidade de se arrepender, né? Se não tiver, paciência. E vocês que estão começando a enfrentar um idoso, a ter que ter um idoso, faz tudo para não jogar eles nos asilos. Cuide do seu idoso. Lembra que um dia ele cuidou de você a vida inteira. Vocês cresceram, se profissionalizaram no emprego de vocês, e mesmo assim esse idoso continuou dando conselho, continuou te ajudando, continuou cuidando dos seus filhos, virou até babá dos seus filhos. Seu filho cresceu e não respeita eles, porque vocês não ensinaram os filhos de vocês a respeitar os seus avós. Então eu tive esse privilégio e estou passando aqui hoje para vocês. É muito importante cuidar de idoso sem ganhar nada. É muito importante você trabalhar com eles, porque eles têm muita experiência para te passar. E tudo que eu sei na minha vida, porque eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive parente, eu não tive ninguém que se preocupasse comigo. Então, o meu ponto de referência foi a minha avó, foi meu avô,
foi os outros idosos, centenas de idosos que eu trabalhei, que trabalho até hoje. Tudo que eu sei hoje na vida eu aprendi com eles. Eu peguei as experiências deles para mim. E lutei para ser um bom pai, lutei para ser um bom avô. Então eu gostaria que os filhos e os parentes ouvissem essa mensagem e aprendessem a conviver e a ter compaixão dos seus idosos. Lembre que eles são a sua raiz. Foi dele que começou toda essa família. Então continue aquilo que seu avô, que sua avó fez, construiu uma família e deu dignidade para essa família, deu um nome. Continue cuidando dos seus idosos. É tudo isso que eu tenho para falar e para dizer para a terceira idade e para as pessoas que estão ficando idosas, assim como eu. Já tenho 57 anos, vou fazer 58 no final de 2013 agora. Então eu falo para as pessoas que estão ficando idosas, que aprendam a ficar idoso, aprenda com os mais jovens, não tenha vergonha de aprender com os mais jovens o que eles têm de novo, né? Porque a vida é assim, a gente está sempre aprendendo, nunca deixa de aprender. Mas lembra os mais jovens que os idosos também têm muita história que pode te ajudar a entender muitas coisas na vida de vocês, assim como eu aprendi. Nunca eu sofri porque não tenho pai, que não tenho mãe, porque não tive parente que se preocupasse comigo, que me levasse na escola, que fizesse meu aniversário. Eu não tive nada disso, mas eu aprendi, trabalhando com a terceira idade, como é importante preservar o seu idoso, cuidar, amar, beijar eles, fazer eles se sentir que eles são importantes nesse lar. É tudo isso, gente, que eu tenho para dizer sobre o idoso, sobre as pessoas que conduz as famílias brasileiras. Obrigado.